Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de características do texto dissertativo. Essa é a primeira aula da nossa semana de nivelamento, a semana que a gente vai falar um pouco sobre conceitos que são muito importantes e são iniciais para que você comece a escrever bons textos dissertativos, para que você consiga se sair bem na prova que você deseja fazer, né? Seja ela do QTPA ou do CAP, tá? Tô falando QTPA ou CAP porque esse desafio é com foco nesses dois concursos. QTPA, que vai estar previsto, né, a aplicação da prova para a segunda quinzena de novembro do ano de 2021, e CAP, que a prova está prevista com aplicação, né, para a primeira quinzena de dezembro. Tá bem, pessoal? Essa primeira aula ela já vai ficar liberada para vocês. Vou explicar um pouco como vai funcionar. As aulas de nivelamento não são aulas sobre aquele conteúdo. Por exemplo, quando eu entrar na aula de nivelamento de introdução, eu não vou explicar tudo que vocês precisam saber sobre a parte de introdução. Por quê? A aula de introdução mesmo vai ser ao vivo, certo? Essas aulas que eu estou liberando agora nessa semana de nivelamento é para que vocês comecem a adquirir conhecimento sobre essas temáticas, para que quando a gente entre nas aulas específicas, né, vamos falar sobre a aula de introdução, vocês já cheguem com dúvidas que vocês possam vir a ter e vocês já tenham um conhecimento básico. Ou seja, quando a gente entrar na aula de nivelamento, eu vou entender que, quando a gente entrar nas aulas ao vivo, eu vou entender que vocês sabem os conceitos iniciais para que eu entre de fato no conteúdo. Então, por exemplo, a aula de introdução, né, de nivelamento, vai explicar para que serve a introdução, que parte que ela está do texto, o que vocês não podem fazer nessa introdução. Quando a gente entrar na aula ao vivo sobre a parte de introdução, a gente vai ter uma aula sobre contextualização, a gente vai ter uma aula sobre problematização, a gente vai ter uma aula sobre tese. Então, eu vou explicar nas aulas ao vivo como vocês vão fazer para construir essas partes do texto. Porém, nas aulas de nivelamento, eu vou explicar para vocês o que é essa parte do texto, o que pode ter, o que não pode ter, quantas linhas tem que ter, como ela é elaborada, certo? E aí, na hora das aulas ao vivo, eu vou explicar a vocês como fazer cada partezinha desses textos. Tá bem, pessoal? Então, hoje, é características do texto dissertativo. Por que essa aula é a aula que já está liberada para vocês e é a aula que vocês precisam devorar? Por quê? Às vezes, o aluno, ele entende que ele precisa fazer um texto dissertativo, porque está no edital. Mas ele não sabe o que é esse texto dissertativo. Tem aluno que conversa comigo e eu percebo que o aluno, às vezes, ele está expondo mais do que argumentando, porque existe essa diferença entre dissertar expondo e dissertar argumentando, tá? Então, essa aula de características do texto dissertativo é a aula que eu vou falar com vocês sobre como elaborar esse texto dissertativo de modo que fique adequado para o que a banca está pedindo, certo? Então, vamos entrar na aula. Oi? Vamos lá. Essa é uma aula de nivelamento, né? Então, tá aqui em cima a parte aulas de nivelamento, mas é só uma observação mesmo para quem ficar se perguntando por que tá aqui. Vamos lá. Por que o texto exigido nos concursos é o texto dissertativo? O texto dissertativo, ele é uma forma que as bancas encontram de comparar textos, de avaliar texto. Por quê? O texto dissertativo ele tem toda uma técnica para ser escrita. Ele não é um texto que é de escrita livre, como, por exemplo, um poema. Por quê? Por mais que o poema tenha características dele, é muito difícil você conseguir comparar dois poemas. Por quê? O poema ele é muito subjetivo, o poema ele fala sobre os sentimentos do autor ou sobre os sentimentos que o autor finge ter, né? Como a gente encontra muitos textos sobre isso na literatura. Então, assim, o poema, ele é muito livre. Já um texto dissertativo, ele tem normas que precisam ser seguidas. Então, quando o aluno ele desvia dessa norma, é mais fácil para a banca conseguir pontuar isso, a banca conseguir identificar que ali o autor do texto, né, o candidato, ele fugiu do que está sendo pedido dentro da estrutura, ou ele fugiu do que é previsto, né, pela gramática, pela parte de ortografia, então é mais fácil para ser avaliado, tá? Então, por que dissertação? Porque é um texto mais fácil de ser avaliado e comparado, beleza? Avaliado
e comparado. Vamos lá. O que é um texto dissertativo? O que é dissertar? Aí já vou responder essas duas perguntinhas aqui logo numa tacada só, né? O texto dissertativo é o texto que vai expor, vai discorrer sobre um determinado assunto, né? Dentro do texto dissertativo, fugi aqui um pouco. Nós vamos ter os textos que são expositivos e os textos que são argumentativos. Porém, aqui é um ponto que vocês precisam ter muita atenção. Por que vocês precisam ter atenção nisso aqui? Existem gramáticos da língua portuguesa que vão afirmar que dissertar é o mesmo que expor. Ou seja, eles vão acreditar que você falar sobre um determinado assunto é você expor sobre esse assunto. E vão ter teóricos da língua portuguesa que afirmam que dissertar também é argumentar. Ou seja, vai ter uma classificaçãozinha, deixa eu rabiscar aqui para vocês entenderem. Vai ter um grupinho que vai acreditar que dentro do texto dissertativo você tem duas categorias, a exposição e a argumentação. Então, vai ter o grupo 1, que vai acreditar que você pode argumentar e que você pode expor, tá? Esse grupo 1 vai acreditar que, dependendo da forma que você construir o seu texto dissertativo, você vai caminhar ou para a linha da exposição ou para a linha da argumentação, tá bem? Então, por exemplo, quando você começa a contar fatos não, mas quando você começa a expor fatos sobre um determinado assunto, você está entrando ali na linha do texto expositivo e para esse grupo você está dissertando, beleza? Quando você começa a defender um ponto de vista diante de um determinado assunto, para esse grupo você está argumentando dentro da categoria de texto, né? Dissertativo, beleza? Porém, por que vocês têm que ter muita atenção aqui? Vai ter um grupinho que vai acreditar que... Vou apagar isso aqui para poder rabiscar. Vai ter um grupinho que vai acreditar que expor é diferente de argumentar, certo? Então, estão classificados em grupos diferentes. Para esse grupo de teóricos, o texto expositivo não está dentro do argumentativo. Eita, peraí. Não é dissertativo. Me enrolei aqui. Dissertativo. Para esse grupo, você tem a exposição de fatos e a argumentação sobre fatos. E um outro grupo de teóricos, né, que é o nosso grupinho 2, vai acreditar que esses dois tipos de texto têm que estar separados. Então, eles vão acreditar que argumentar está dentro de dissertar e que expor não está dentro de dissertar, tá? Então, a gente vai ter um grupo que vai acreditar... Aí, vamos aqui para vocês entenderem qual é a grande sacada aqui, tá? Por que eu falo que vocês sempre têm que argumentar? O grupo 1 vai acreditar que dentro do texto dissertativo você pode expor ou argumentar. O grupo 2 acredita que dentro do texto dissertativo não existe exposição. Expor, né, o texto expositivo está numa outra categoria. Então, esse grupo 2 acredita que dentro do texto dissertativo você só tem a argumentação. O que a gente consegue perceber em comum entre o grupo 1 e o grupo 2? Ai, Jesus. Entre o grupo 1 e o grupo 2. É que ambos acreditam que dissertar é igual a argumentar.
Tá, pessoal? Então, toda vez que vocês forem fazer um texto dissertativo, prezem sempre pela argumentação. Por quê? Vai ter divergência se argumentar é o mesmo que expor. Porém, é o mesmo não, né? Se argumentar e expor estão dentro da mesma categoria. Porém, não vai ter divergência se dissertar é argumentar. Todos vão concordar que dissertar, que argumentar está dentro da parte dissertativa. Mas nem todos concordam que expor está dentro da parte dissertativa. Então, sempre que cair texto dissertativo, optem por argumentar, tá? Vamos aqui ignorar a parte de expor. Então, assim, o que é dissertar? Dissertar é discorrer sobre um determinado assunto. Por que tem essas divergências? Alguns teóricos vão acreditar que você pode dissertar sobre esse assunto argumentando, e um outro grupo de teóricos vai acreditar que você pode discorrer sobre um assunto, né, argumentando ou expondo fatos sobre o assunto. Tá bem, pessoal? Vamos lá. Como que a Marinha exige esse texto dissertativo? A Marinha, ela vai pedir mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas, tá? E aí, o que vem em edital? Para cada linha não preenchida, o candidato vai ter aí menos 5 pontos, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Professora, só consegui escrever 18 linhas. Então, você tem aí, o mínimo é 20, certo? Aqui é o mínimo. O mínimo é 20. Você escreveu 18 linhas. Quantas linhas você não preencheu? 2. Se o mínimo é menos 5 pontos, se o que a Marinha cobra é menos 5 pontos por linha não preenchida, você vai ter que 2 vezes 5. Logo, você já entra nessa redação com menos 10 pontos, tá bem? Então, assim, para cada linha não preenchida, você vai somar aí 5 pontos a menos, tá, pessoal? Na redação de vocês. Professora, e para a linha mais? A mesma regra. Porque às vezes o aluno, ele tem umas ideias que eu não sei assim, o que passa na cabeça deles. O aluno pensa que assim, vamos supor, aqui eu tenho a linha, né? Vamos lá nas linhas. Tá, vamos supor, aqui é a linha 29, aqui é a linha 30. Aí o candidato tá lá escrevendo e vamos supor que a última palavra dele é nação. Não coube nação toda. Aí ele dá um tracinho aqui, que é a última linha da prova. Aí ele vem aqui e faz isso aqui. Galera, isso aqui conta como linha, tá? Por quê? Tem essa linha a mais na prova, na folha de redação? Não tem. Então, se você coloca um pouquinho da palavra ali, mesmo que seja uma sílaba para completar o que você está falando, você já está ali ocupando uma linha. O que vai acontecer? Menos 5 pontos. Porque você ocupou uma linha. Você perdeu menos 5 pontos. No caso, você perdeu 5 pontos porque você quis colocar uma sílaba ali onde não tinha o que colocar. Porque não tem mais linha, tá? Então, assim, atenção. É menos 5 pontos por linha não preenchida ou linha a mais. Porque o que a Marinha te pede é mínimo de 20 e máximo de 30 linhas, tá? Não coube na ação, não escreve. Ou aperta ali na ação para caber tudo dentro daquele ponto, tá? Então, ó, atenção nisso. Que a gente não vai para a prova para perder nada, tá, pessoal? A gente vai para a prova para ganhar, tá? Ponto 1. Ponto 2 desse slide. Tema título. O que é tema título? Quem está acostumado com redação de vestibular vai estranhar, porque a Marinha não dá texto de apoio. Não tem texto de apoio, tá? E aí, não tem texto de apoio. Não tem texto de apoio. E aí, por que você vai estranhar o que a Marinha faz? Porque quem está acostumado aí com vestibular, quem está em ano de Enem,
vai ver que a Marinha, que os vestibulares, né, eles colocam ali textos base para conseguir te direcionar para o que você quer e vem um tema. Esse tema ele é amplo, ele é abrangente. O aluno vai fazer um recorte dentro desse tema para poder estruturar o texto dele e colocar, a partir do que ele escreveu, um título. A Marinha tem um jeito muito específico de cobrar. O que ela vai fazer com o candidato? Ela vai dar um tema-título. O tema da redação já é o título da sua redação. O fiscal da prova vai chegar, né, com aquele malote que tá ali lacrado, vai mostrar para vocês que tá lacrado, vai deslacrar, vai pegar o papelzinho, vai ler o título que tá ali e ele vai copiar aquele título, ele vai transcrever aquele título para o quadro. Da forma que ele colocar no quadro, vocês vão copiar e colocar na redação de vocês. Gente, muita atenção, porque se o tema-título, né, for a importância das inovações tecnológicas para a Marinha do Brasil, vocês não podem colocar na redação de vocês a Marinha do Brasil e a tecnologia. A influência da tecnologia na Marinha do século XXI. Vocês não podem colocar nada disso. Vocês têm que colocar a importância das inovações tecnológicas para a Marinha do Brasil. Do jeito que tiver no quadro, vocês colocam para a redação de vocês, tá? Ah, professora, coloco todas as palavras com letra maiúscula? Não, vocês só vão colocar com letra maiúscula o que estiver com letra maiúscula no quadro. Letra maiúscula quando a gente coloca início de frase e nome próprio, tá? Então, no título, a importância das inovações tecnológicas para a Marinha do Brasil, vocês vão colocar letra maiúscula em A, porque é o início do título, e Marinha do Brasil, né? No caso do não, mas Marinha e Brasil, porque é nome próprio, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vocês não vão ter texto de apoio e o título já é entregue pela própria Marinha. É dado pela Marinha. Vocês vão transcrever exatamente da maneira que estiver no quadro para a prova de vocês. Pessoal, isso é muito importante. Um ponto importante que eu não coloquei nessa aula, mas que eu lembrei agora e eu acho importante falar. Gente, eu não sei o que acontece com vocês às vezes, que vocês me mandam redação, e aí eu vejo que o candidato, o meu abençoadinho, pula a linha. Galera, a linha não é para ser pulada, a linha é para ser usada. Você tá ali, você vai usar a linha. A gente não tá mais no fundamental, né? Que você tem que pular a linha para poder separar ali. Não. Então, uma coisa que vocês não podem fazer: não pulem linha. Vocês não podem pular linha na redação de vocês. De jeito nenhum. Não pulem linha, tá? E principalmente, não pulem linha no título. No caso, não vou botar no título, né? Vou botar após o título. Por quê? Às vezes o candidato vai lá e quer pular linha depois do título. Você não pode pular linha depois do título. Você escreve o título, você começa a redação na primeira linha, após o título, tá? Então não é para pular linha entre um parágrafo e outro, não é para pular linha entre o título e a primeira linha do texto, tá? É para ir escrevendo direto. Só que aí o que vocês vão fazer? Dá o espaço do parágrafo. Parágrafo começa, né, com um espaço ali de 1 a 2 dedos do início da linha. Então, você vai botar ali seu dedinho, vai ver que tem ali um dedinho, começa a escrever. Para eu ter ideia que aquilo ali é um parágrafo, tá? E para o corretor de vocês terem ideia de que é um parágrafo. Vamos lá, como eu disse, né? Vocês vão fazer um recorte temático dentro do texto dissertativo. A Marinha vai falar, por exemplo, a importância das inovações tecnológicas para a Marinha do Brasil. Vocês não vão conseguir falar de todas as importâncias. Então, vocês vão fazer ali um recorte que eu vou ensinar na parte da tese. Vocês vão escolher quais são as coisas que vocês vão apontar dentro dessa importância das inovações tecnológicas para a Marinha. Vocês vão fazer ali um recortezinho e vão colocar, tá? Na tese de vocês para poder desenvolver o texto. Porque vocês precisam defender um ponto de vista diante da temática, né? Quando você tem um texto dissertativo argumentativo, existe a defesa de um ponto de vista. Esse ponto de vista vai ser defendido a partir da argumentação de vocês, certo? Então, lá na tese, quando vocês forem estudando, vocês vão ver que todas as partes do texto são extremamente interligadas. Lá na tese, vocês já vão colocar qual é o recorte temático de vocês. Ou seja, quais são os pontos que vocês vão tocar naquele texto para defender esse ponto de vista. Beleza? Professora, qual é a linguagem que eu posso usar dentro do meu texto? A linguagem, gente, de um texto dissertativo, ela é sempre impessoal. Por que ela é impessoal?
Porque a impessoalidade no texto dá credibilidade ao que está sendo dito. Você tem credibilidade. Então, a impessoalidade vai cortar expressões como eu penso, eu acho, eu acredito, nós devemos atuar para que esse problema mude. Você vai tirar todas as expressões que te incluam dentro do texto. Vou dar um exemplo. Quando você tem a expressão, essa expressão aqui, precisamos atuar para modificar o cenário em questão. Essa expressão aqui, essa frase, não é uma frase impessoal. Por que não é uma frase impessoal? Porque eu tenho a expressão, né, o verbo precisamos. Precisamos está na terceira pessoa do plural. Quem precisamos? Se você falar assim, quem é essa pessoa aqui? Quem é esse precisamos? Implicitamente, tem um nós aqui. Nós precisamos. E quando eu falo nós, eu me incluo nesse texto, certo? E aí tá, nós quem? Nós, professores de língua portuguesa, professores de redação, nós jovens, nós, pessoas nascidas na década de 90, nós, terceira idade, quem são esses nós? Não dá para saber, certo? E aí, olha como muda totalmente o que está sendo dito. Você pode dizer: é necessário que a sociedade atue para modificar o cenário em questão. Dessa forma, eu me incluo e me retiro do texto. Ou melhor, eu me incluo de uma maneira impessoal dentro desse texto. Por quê? É necessário que a sociedade atue para modificar o cenário em questão. Primeiro que fica muito mais bonito, tá? É necessário que a sociedade atue para modificar o cenário em questão. Segundo, que eu estou especificando quem tem que atuar. Não é qualquer grupo da sociedade, tá? Então, assim, é necessário que, não é qualquer grupo, é a sociedade, tá? Então, aqui eu aponto a importância disso, ou seja, é necessário, existe essa necessidade, e eu digo quem vai atuar. Quem vai atuar? A sociedade, tá? Eu estou especificando qual grupo que tem que atuar, né? Que tem que intervir nessa situação, tá? E aqui eu me tirei do texto, porque eu não tô usando esse nós, que me inclui, mas eu me coloco no texto como pertencente dessa sociedade, tá bem? Então, vamos lá. É necessário que a sociedade atue para modificar o cenário em questão. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, verbo na terceira pessoa, né? Quem tem que atuar? Ela. Ela quem? A sociedade. Terceira pessoa, tá? Então, os meus verbos estão na terceira pessoa, indicando que não estou me incluindo, tá? Ou, por exemplo, se fosse precisamos atuar para modificar o cenário em questão. Se fosse os jovens, eu poderia mudar. É necessário que os jovens atuem para modificar o cenário em questão. Aqui, nessa sociedade, eu tenho, por exemplo, terceira pessoa do singular. Ela, né? Ela quem? A sociedade. Se eu falo os jovens, eu tenho eles. Então, eu vou ter terceira pessoa do plural, tá? É necessário que os jovens, no caso eles, atuem para modificar o cenário em questão. Beleza? Então, por que dá credibilidade? Porque eu não me coloco como pessoa interventora desse problema. Eu digo que existe um grupo que tem que atuar. Quando eu digo, por exemplo, sociedade, eu me incluo porque faço parte dessa sociedade, mas não me coloco diretamente nesse texto. Tá bem, pessoal? Vamos lá, qual é a estrutura do texto dissertativo? Né? Quem me acompanha já está careca de saber. A gente tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução vai servir para trazer o leitor para dentro do seu texto. O desenvolvimento vai servir para
desenvolver a sua linha de raciocínio e a conclusão vai servir para amarrar tudo o que foi dito, deixando o leitor sem nenhuma dúvida do que está sendo trabalhado ali dentro, tá bem? A gente vai ter aí aulas gravadas, né, ensinando conceitos iniciais sobre as 3 temáticas, né, que ainda vão ser liberados nessa semana de nivelamento, por isso eu não vou entrar muito nesse assunto para não ficar repetitivo. Falar agora, falar na aula específica e depois ainda falar na aula ao vivo, tá? Vou deixar para entrar nessa parte de estrutura nas aulas de nivelamento que vão sair essa semana ainda, e na aula ao vivo, que é quando a gente vai conversar como formular essa parte e tirar a dúvida de vocês, tá bom, pessoal? Vamos lá, né? Por fim, o que o seu texto tem que ter? O seu texto tem que ser claro nas ideias apresentadas, ou seja, evitar confusão, tá? Dentro do que está sendo apresentado. Você tem que ter coesão e coerência, né? A gente vai ter aula específica nesse programa, né, de redação em 21 dias, falando sobre coesão e coerência, mas a coesão é quando você consegue interligar os pensamentos apresentados, e a coerência é quando você está de acordo com a realidade no mundo. Por exemplo, se eu disser que o céu é verde, eu estou sendo talvez incoerente, né? Dependendo de onde eu estiver. Ah, o céu no Rio de Janeiro é verde, estou sendo incoerente, tá? Por quê? Porque não condiz com a realidade. Eu tenho que evitar ser raso e fugir. No caso, eu preciso evitar ser raso e preciso fugir do senso comum, tá? Por que eu tenho que evitar ser raso? Porque quando você está desenvolvendo uma linha argumentativa, quanto mais consistente, quanto mais robusta for a sua argumentação, mais poder de convencimento você vai ter diante daquele leitor, tá bem? Você tem que ser conciso. A prolixidade dificulta a progressão textual em um texto com um número limitado de linhas. Você não pode esquecer que vocês têm apenas 30 linhas para desenvolver um pensamento sobre um determinado assunto que está sendo proposto no título. Então, quanto mais vocês enrolarem, mais extensão de linguiça vocês fizerem, mais vai ficar confuso e mais vai impedir que o seu leitor consiga progredir dentro da sua linha de raciocínio. Porque às vezes o candidato ele começa a enrolar muito no início para poder preencher linha, e aí depois ele lembra de alguma coisa e quer tacar informação ali dentro e o texto fica muito extenso, certo? Então vocês têm que evitar fazer isso e ser o mais objetivo possível. Sempre olhem para o texto de vocês e se perguntem: essa frase aqui, se eu tirasse ela por completo do meu texto, o meu texto perderia o sentido? Se essa frase fizer com que a retirada dessa frase fizer com que o texto perca o sentido, é porque ela é muito necessária, tá? Se vocês conseguirem retirar uma frase inteira de um texto e o texto não perder o sentido, é porque aquela frase ali é uma exceção de linguiça. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de características do texto dissertativo, a nossa aula de nivelamento, tá? Quem quiser tirar dúvidas ou fazer perguntas, vocês podem ir no grupo do Telegram ou vocês podem mandar e-mail, tá? Para o Escrita Militar, suporte@gmail.com. E é isso. Eu amo essas bonequinhas, né? Precisava fazer esse comentário final. Mas espero vocês na próxima aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentário, vocês podem deixar aqui também na plataforma, tá? Que eu vou responder sempre o mais rápido possível. E até a próxima aula.